Boa tarde. Foi uma reunião mais curta, esta, mas muito intensa e muito participada. E eu resumiria a atual situação de uma forma muito simples, que os portugueses percebem. E essa clareza é fundamental, porque é fundamental para a confiança dos portugueses, tem sido permanente e tem sido uma das chaves do êxito dentro da relatividade da situação de uma pandemia do processo em curso. Começou-se por uma fase de contenção, essa fase de contenção que foi essencial, obrigou à tomada de medidas, o encerramento de escolas, medidas restritivas de várias natureza, nomeadamente o que se chama o confinamento. O estado de emergência desempenhou aí um papel jurídico, mas também político e psicológico, simbólico. Correspondia à preocupação de fechar. Numa situação extrema, era uma arma extrema para fechar. Os portugueses compreenderam isso, aderiram por eles próprios. O confinamento teve uma adesão massiva, ainda hoje verificada aqui nos dados apresentados, e eficaz. Dessa fase passou-se para uma segunda fase, ainda na vigência do estado de emergência, que foi uma fase de reforço da contenção e controle da situação, fazendo baixar números que era preciso fazer baixar. O número de internados, o número de internados em cuidados intensivos e o número de óbitos, o número de mortes. Foi um processo contínuo, às vezes diz-se planalto, mas um planalto com uma evolução descendente. Nesse processo surgem, de quando em vez, questões próprias do surto. Foi o que aconteceu, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo, e que levou a que o indicador de transmissibilidade do vírus tivesse subido acima de 1. Estava ligeiramente abaixo de 1. E está abaixo de 1, por exemplo, na região norte. E que teve a ver com situações, tanto quanto se pode perceber, pontuais, como uma que levou num hostel à detecção do número muito elevado de contagiados ou de infectados. Terminada a segunda fase, que correspondeu e corresponde ao mês de abril, que vai, portanto, até ao fim da vigência do estado de emergência, passamos a uma terceira fase. E essa terceira fase continua a ser de controlo da situação. Não se pode encarar a terceira fase como a normalidade, dentro do possível, a normalidade e a estabilização definitiva. Não. Controlo da situação com aquilo que é uma retoma ou uma abertura, qualquer dos temas pode aplicar, por pequenos passos. E as duas coisas são inseparáveis. A retoma por pequenos passos e, por outro lado, a preocupação de controle permanente da situação. Aqui a ideia já não é de fechamento, já não é de utilização de um instrumento drástico e radical, é de utilização de outros instrumentos. E por isso, o estado de emergência cessará a sua vigência após esta segunda renovação, no dia 2, à meia-noite. Espera-se não ser possível, não ser necessário, no futuro, recorrer novamente ao estado de emergência. Se for necessário, isso será ponderado. O que interessa agora nesta nova fase é esta conjugação, este equilíbrio, em que os portugueses têm de ter a noção de que a contenção continua a ser importante, em que o controle da situação continua a ser importante, e por isso os pequenos passos e por isso a sua avaliação constante também. Essa é a chave do êxito desta terceira fase, após a qual haverá uma quarta fase, e nessa quarta fase poderá dizer, espera-se
que há verdadeiramente a aproximação do termo do surto, tal como ele nasceu e o conhecemos até agora. E aquilo que ouvimos dos especialistas foi, no fundo, chamar a atenção para esta terceira fase e como é importante ir acompanhando par e passo aquilo que é feito, avaliando e, quando necessário, intervindo.